começar a falar. Não sei se é a minha internet. Já liberou, professora. Opa, para ti aí já tá? Aqui para mim tá aparecendo gravando. Não, já tá aqui, já tá gravando. Maravilha. Gente, boa noite oficialmente. Vamos ter uma série de avisos agora no início, tá bom? Para que a gente possa organizar os próximos passos da disciplina. Depois a gente vai falar sobre resumo e referências, né? Que vai ser o que vocês vão me mandar agora na versão final. E depois a gente vai ter aquele momento de debate, né? Que eu comentei com vocês, que vai valer como certificação a partir do cadastro aqui na Copex, tá bom? Então, a gente tem 3 momentos, vamos iniciar o primeiro agora, que é o de avisos, de informes. Gente, eu ainda estou no processo de correção de leitura dos projetos de vocês, que vocês enviaram no sábado, né? A maioria deixou para o prazo final. E aí eu vou demorar um pouco mais nessa correção, porque afinal de contas tem referencial teórico, então antes era uma coisa mais objetiva, né? Ler a justificativa, identificar o problema, os objetivos, era bem mais rápido, agora não, agora eu tenho leitura, e teve gente que graças a Deus, fiquei muito satisfeita, claro que eu ainda não vi, assim, muita coisa não, mas fiquei muito satisfeita com alguns referenciais teóricos que vocês enviaram, né? Bem densos, algumas pessoas já me mandaram segundo tópico, né, muito bem construído, e aí, por conta disso, eu ainda estou aí no processo de leitura. Então, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é dar feedback para vocês dos TCCs até sexta, até depois de amanhã. E aí, gente, já vai um primeiro aviso muito, muito importante, né? Vocês deveriam me mandar a versão final, né, no dia 31 de maio, que seria a segunda etapa da nossa AV2, que vai ser basicamente o projeto que vocês enviaram agora no último sábado, né, acrescido do resumo e das referências e dos resultados esperados. Então, assim, são detalhes, como a gente vai ver aqui, o que está faltando. Então, o que é que vocês iriam mandar no dia 31? Tudo que vocês já fizeram, mais resumo, referências e resultados esperados. E também, se eu indicar alguma correção, se eu ainda pedir alguma correção dessa versão que vocês mandaram no sábado, também vocês, né, já mandam o texto devidamente ajustado. Então, como eu não consegui, assim, fazer uma correção rápida, né, meu intuito era ter mando para vocês até hoje, para que vocês pudessem, né, ter tempo de ler com calma e acrescentar essas outras sessões para poder me mandar na segunda. Então, como eu ainda estou no processo de leitura, eu vou adiar o envio de vocês, né, dessa segunda parte do TCC. Então, a gente vai combinar que não vai ser no dia 31, tá certo? Que é o que está no nosso cronograma de disciplina. Estava previsto para o dia 31, mas eu vou deixar aberto, porque para quem quiser, né, para quem, enfim, é bom que já vai adiantando o meu processo de correção. Eu vou liberar no dia 31, mas vocês vão poder postar até o dia 2, até a quarta-feira. Então, vocês têm aí uma semana, né, contando de hoje, para fazer essas partes, né, que vocês ainda não fizeram, que é o resumo e os resultados esperados. Coisa muito rápida, né, que se faz. Eu vou explicar aqui para vocês direitinho, né, como é que vocês vão construir essa escrita. Tá travando, gente? Mirela colocou aqui, perguntando se tá travando, só para eu não ter que depois repetir tudo. Tá normal, né? Ah, beleza. Deve ser tua conexão, então. E aí, gente, esse é o primeiro aviso muito importante, tá bom? Então, o prazo não é mais o dia 31, eu vou deixar aberto o dia 31, mas vocês podem postar até meia-noite do dia 2, né? Até 23 horas e 59 minutos do dia 2. Primeiro aviso, primeiro informe. Segundo informe, sobre a amostra, né? Algumas pessoas vieram falar comigo dizendo que tinham interesse de participar da amostra de pesquisa, né? Que eu sugeri que a gente realizasse na semana passada, mas essas pessoas me disseram que o que ia inviabilizar a participação delas são as datas que foram propostas, né? Dia 10 e 11, porque é o final de semana, né? Logo em seguida vai ser prova da OAB. E aí, essas pessoas
né, perguntaram sobre a possibilidade da gente deixar essa amostra no dia 7 e no dia 8, no início da semana, segunda e terça, né, ao invés de ser quinta e sexta. Então, eu gostaria de lançar aqui a proposta, né, e saber o que é que atende aí a maioria. Nós temos 27 pessoas aqui. Para quem não estava na aula passada, gente, a mostra seria um momento em que vocês iriam apresentar esse projeto de forma oral, né, durante 5 minutos, numa sala do Meet, para professores da área do seu projeto. E aí, isso seria avaliado e vocês, então, teriam uma parcela da nota de AV2 a partir da avaliação desses colegas, desses professores, e ganhariam também pontuação por meio de certificado, porque essa amostra está cadastrada na Copex. Normalmente, todo mundo tem uma certa dificuldade, né, de horas complementares na área de pesquisa. Tem muito evento, tem muito curso, tem muita palestra, mas não tem atividade de pesquisa. E aí, nesse caso, o certificado é de pesquisa. Respondendo à pergunta de Giovanni, infelizmente a gente não tem como postergar, né, para a semana depois do dia 11, porque dia 14, Giovanni, começa a semana de AV2. E aí, semana de AV2, a gente não consegue organizar a amostra, porque os professores, eles não vão conseguir participar, envolvidos já em processo de correção, de postar a prova e não sei o quê, e aí se torna inviável, porque não é uma atividade que é feita só por mim e pela professora Aline, né, que é a professora de TCC da manhã, acaba envolvendo todo o colegiado do curso, porque os professores, né, quem vão avaliar, quem vão ouvir aí essa apresentação de vocês. Então, por isso que não daria, né, para ficar depois do exame de ordem. Então, mas para o momento, eu queria que a gente pudesse fazer, então, essa votação aqui, ou que vocês me deem esse retorno, tá, gente? Eu vou cobrar isso amanhã no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui porque o pessoal da turma 316 me mandou a lista das pessoas que vão querer participar, mas aqui da 314 eu não recebi. Então, amanhã vou deixar esse prazo para vocês pensarem, e aí vocês me digam se vão querer no dia 7, 8, ou se vão querer dia 10 e 11, e aí me manda o nome dessas pessoas, eu preciso desses nomes para poder providenciar o cadastro da atividade na Copex. Eram esses os informes, gente. Passaram a lista aonde, Viviane? Me diz aí. Foi no e-mail? Pode, por favor, quanto antes você me mandar, melhor. Porque no e-mail eu não localizei, e nem aqui no WhatsApp, mas é tanta mensagem que pode ser que eu tenha perdido. No grupo da sala, 314. Viviane, manda aí para mim, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu resgatar. Por gentileza, tá bom? Ok. Professora, até quarta, resumo e resultados, certo? O restante do referencial teórico. Eu vou cobrar somente esse primeiro tópico do referencial teórico. Quem puder... Ah, Viviane, muito obrigada. Tá, acabei de receber aqui. 13 pessoas. Ok. Ok. Gente, o que quer dizer? Sim, que eu vou cobrar somente o primeiro tópico do referencial teórico a título de nota, mas recomendo profundamente, recomendo de todo o coração, que vocês, se possível, já iniciem o segundo tópico do referencial teórico, né? Eu vou repetir aquela mesma ladainha, vocês já estão ficando carecas de saber, mas quanto mais você escrever agora, né, menos você vai ter que trabalhar no semestre que vem. É melhor levar para o semestre que vem o trabalho de ajuste, de aparar aresta, de correção ortográfica, de correção de ABNT, aprofundamento de leituras. Isso seria maravilhoso, o trabalho ficaria com maior qualidade, tá bom? Mas, Giovanni e demais, a título de nota, eu vou avaliar somente o primeiro tópico do referencial teórico.
porque ficou muito em cima, né? É tudo muito em cima. Daqui a pouquinho vocês têm esse exame de ordem, depois vocês têm a semana de AV2, é humanamente impossível para dar conta de tudo. E como na nossa disciplina o foco é ter o projeto, né? Então também não me cabe a exigência já desses outros tópicos já prontos, né? Que seria o resultado do artigo. Ok? Na verdade, ela não me mandou no grupo. Sim, Giovanni, certo. Tu tá falando com Viviane, né? Tá. Se quiser acrescentar algum nome, viu, Viviane? Fica à vontade para me mandar. Até amanhã dá certo, gente. Se alguém não estava sabendo da amostra, né? E quiser entrar, quanto mais gente, melhor, tá bom? Então, a representante da turma pode me mandar até amanhã, no final do dia, que eu ainda posso receber os nomes para participar da atividade. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora. Eu acho que vocês estão acompanhando, né, a possibilidade aí de vacinação dos professores pelas próximas semanas. Esse pode ser um indicativo de um possível retorno para as aulas semestre que vem, não sei, mas se de repente for, né, possivelmente, a apresentação dos TCCs ocorrerá normalmente, como sempre, né? Ocorreu através das bancas e não por meio de parecer. E aí a atividade seria bacana para vocês irem meio que treinando, né? Passando por essa experiência de uma defesa, né? Também é nesse sentido aí que a gente pensa essa atividade. E agora, vamos falar sobre resumo, tá bom? Na hora que vocês quiserem falar, vocês me avisam, porque eu vou projetar aqui os slides, e aí, muito provavelmente, eu não vou conseguir mais acompanhar o chat. Gente, o resumo do trabalho é a coisa mais importante do teu trabalho, do ponto de vista de acesso dessa leitura. O próprio nome está dizendo. Eu não coloquei nenhuma informação nova aqui nesses slides, esses slides estão para vocês na aula da semana passada, é importante dizer isso. Eu ia falar sobre isso na semana passada, não deu tempo, eu deixei para esta. Então, para vocês terem acesso a esses slides, vocês acessem a aula da semana passada lá no Unileão Digital. Então, o próprio nome está dizendo, resumo é síntese. Gente, no resumo, não cabe floreio, não cabe enrolação. Quando eu pego a NBR 6038, né, que é a norma da ABNT, que trata sobre como deve ser feita a escrita do resumo... Dá licença. À vontade. A senhora está apresentando o slide? Tô, vocês não estão vendo, não? Eu não sei se é problemático. Eu tão paba aqui com ele aberto. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Essa foi engraçada. Só um momento. Vamos abrir de novo. Vai dar certo. E agora, gente, está apresentando? Eu tive que fechar e abrir novamente o arquivo. Agora sim. Ah, tá. Tá, gente, então eu dizia que o resumo, como o próprio nome está sugerindo, é a síntese do teu trabalho. Por isso que eu digo que é muito difícil de fazer para quem é prolixo, para quem precisa usar muito, né, o vocabulário para conseguir se expressar, o resumo é meio que um castigo, porque você vai ter que escrever em, no máximo, 200 palavras, tá bom? No caso de vocês, a NBR 6038, né, que é a regra da ABNT, que trata sobre a escrita do resumo acadêmico, ela vai tratar, né, sobre o resumo simples, o resumo expandido, o resumo crítico, mas aqui a gente está falando do resumo simples, né, que é esse resumo que vai ficar antes do abstract, antes do texto de introdução, ele é a abertura do teu trabalho. Então, como vocês não farão monografia, farão um artigo científico, para artigos se recomenda até
200 palavras. Então, em 200 palavras, você precisa resumir sobre o que se trata o seu trabalho. Então, por isso que é difícil do ponto de vista do exercício da síntese, mas é muito fácil do ponto de vista do tempo que levaria para escrever, porque, afinal de contas, são apenas 200 palavras. Como são apenas 200 palavras, o que não pode aparecer no resumo? Não pode aparecer citação, nem direta, nem indireta, jamais. Na introdução não é recomendável, mas também não é proibido. Se você quiser trazer uma citação para a introdução, não tem problema. Agora, no resumo, proíbe-se, né? Resumo não é lugar de apresentar autor, nada disso. É o lugar em que o teu leitor, ele vai conhecer minimamente sobre o que se trata o seu trabalho. Por isso que ele é tão importante, porque um resumo bem escrito, um resumo bem elaborado, chama a atenção do leitor para descobrir essa leitura, né? Eu me motivo a ler o seu trabalho a partir do resumo. Um resumo com uma coesão, uma coerência inadequada, algum erro de gramática, alguma pontuação que deixa o texto confuso, já é para o leitor um alerta de Deus me livre de ler esse artigo científico aí. O resumo já é desse jeito, imagina o que é que eu não vou encontrar lá na frente. Então, sempre, e aí eu não estou falando isso para esse projeto de pesquisa somente, eu estou falando isso para a vida de vocês. Certamente vocês irão fazer pós-graduação lato sensu, alguns irão fazer stricto sensu, e essa atividade de escrita de projeto vai continuar. Então, lembre disso, né? Segunda-feira à noite, eu estava em banca de TCC da URCA. Eu faço parte do quadro de professores da pós-graduação em Direito Constitucional da URCA. E um trabalho, assim, excepcional. A URCA, inclusive, essa pós-graduação em Direito Constitucional está um verdadeiro celeiro de juristas, né? Só nessa última turma foram 11 alunos, né, que saíram dessa pós, direto para programas de mestrado muito renomados, né? O FPE, o FPB, o UFC, na área do direito, a maioria, e trabalhos excelentes. Sempre que eu vou para uma banca, eu saio muito satisfeita, mas interessante. Até esse trabalho, que inclusive tirou nota 10, né, uma das críticas, uma das considerações que eu acabei tecendo no momento da banca foi sobre o resumo. O resumo, né, do autor tinha ali mais do que 250 palavras, e várias explicações sobre conceitos, né, sobre reflexões, já trazendo críticas sobre o tema. Resumo não é lugar para isso, tá bom? Resumo é o exercício da síntese, é o momento em que eu vou fazer uma apresentação concisa dos pontos mais relevantes do meu trabalho. Então, gente, quais são os pontos mais relevantes do meu trabalho? Os pontos mais relevantes do meu trabalho são esses. Eu estou pulando aqui alguns slides, eu vou voltar, mas só para que a gente já diga logo, né, aqui viemos. O que é que tem que ter no meu resumo? Eu tenho que ter o tema, os objetivos, a metodologia, os resultados parciais, no caso de vocês, porque esse resumo que você está escrevendo agora, semestre que vem, se você tiver escrito bem nesse semestre, a única coisa que você vai precisar alterar é essa questão dos resultados, eles vão deixar de ser parciais e vão ser os resultados finais, os resultados obtidos. Então, o texto do resumo não tem parágrafo, né? Essa é a principal característica. É um parágrafo único que você vai escrever justificado. Vou já apresentar para vocês aqui o template, para que vocês, né, vejam como é que fica a formatação, e onde vocês vão colocar de maneira muito clara. O tema da pesquisa é, escrever o tema, ponto final. O objetivo geral do trabalho consiste em 2 pontos e colocou lá o objetivo geral. Se não quiser colocar os objetivos específicos, não está obrigado, né? Aí vai ser uma escolha de cada autor, né? Eu vou colocar o objetivo geral e os específicos, ou então vou colocar apenas o objetivo geral. Não tem problema se colocar apenas o geral, porque é uma síntese, né, do seu trabalho. Em seguida, o processo metodológico. A metodologia da pesquisa é do tipo qualitativa, exploratória, bibliográfica, documental, explicativa, nananã.
Os resultados obtidos indicam que, e aí, no caso de vocês, os resultados parciais indicam que é até o momento da sua leitura, está acontecendo o quê? Né? Durante a pandemia, realmente constata-se que está havendo maior violência contra a mulher. A adoção à brasileira é uma prática comum que precisa ser melhor tratada pelo ordenamento. Enfim, aquilo que até o momento, pelo que você vem desenvolvendo, você já percebe que possivelmente no futuro vai ser um resultado, uma conclusão do seu trabalho. Então, resumo, não é lugar para divagar, não é lugar para apresentar conceitos, não é lugar para fazer reflexões. Isso é o que a ABNT resume. É uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, de forma clara, rápida, do conteúdo e das conclusões do trabalho, somado ao título, para despertar o interesse do leitor, né, sobre aquilo que a pessoa passou meses se preparando. E aí a ABNT vai colocar essa estrutura, né, o resumo deve ter entre 100 e 500 palavras, esse resumo de 500 palavras é para teses de doutorado, teses de pós-doutorado, dissertações, recomenda-se que se use entre 250, 400 palavras no máximo, e a gente, dentro de uma monografia, pode ter entre 200 e 250, e para vocês, 200 palavras seria o ideal dentro de um artigo científico, tá bom? Até entre 100 e 150 seria válido. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular e em voz ativa. Olha aí, eu deixei um exemplo aí. Este trabalho apresenta uma análise sobre a situação política do Brasil. Verificou-se que, diante do cenário de incertezas, aí já é no final, né? O verificou-se, que seriam esses resultados obtidos. Não usa referência bibliográfica, não usa abreviação, e no final do resumo você vai deixar 3 palavras, pode ser de 3 a 5, mas como o trabalho que vocês estão fazendo é apenas um artigo, é um trabalho de menor volume, 3 palavras é o suficiente, que a gente vai chamar de palavras-chave. Essas palavras-chave devem aparecer ao final do resumo, separadas por ponto e vírgula. Podem ser expressões, viu, gente? Quando a gente fala palavras-chave, a gente está envolvendo também expressões. Por exemplo, quem está lidando com ativismo judicial, uma das palavras-chave pode ser ativismo judicial. A expressão conta como uma palavra, tá certo? A adoção à brasileira pode contar como uma palavra, porque é uma expressão, né, que só vai ser perfeitamente entendida a partir da junção dessas duas palavras. Então, o que são essas palavras-chave? São aquelas que representam as ideias, o cerne, os conceitos básicos que fazem parte da discussão da sua pesquisa. Então, essa NBR 6028, né, é a base do que eu estou explicando aqui para vocês. Então, vamos aqui, então, para o nosso template, tá bom? Para que vocês visualizem, então, agora a formatação desse resumo, né, como que deve ficar. Estão visualizando o Word? Pessoal? Tá sim, professor. Sim, professora. Tá. Gente, tá aqui, ó, o resumo. É essa formatação, tá certo? Não é esse tamanho, porque quando vocês colocarem aí 250 palavras, provavelmente vai se transformar num texto um pouquinho maior. Mas o que eu tô querendo dizer é que vocês não podem fazer isso. Não pode ter parágrafo. Não posso escrever aqui um outro parágrafo. Deixou de ser resumo. O resumo, obrigatoriamente, tem que ter essa formatação. Sem parágrafo, todo justificado, e onde você, de forma sintética, vai apresentar aí as principais ideias do seu trabalho. Você vai apresentar para o leitor qual é o tema, objetivo, metodologia e resultados parciais, porque é um projeto, obtidos. Se esforcem aí, né, para fazer esse resumo já
o mais próximo possível de uma versão final, porque aí semestre que vem você só precisa substituir essa parte dos resultados parciais por resultados finais, né, os resultados obtidos. Tranquilo, gente, com relação aqui ao resumo? Por isso que o resumo é sempre a última parte, né, é o último elemento a ser feito. Porque como é que eu vou escrever sobre algo que ainda não está pronto, né? Se é para fazer um resumo, como é que eu vou resumir o que ainda não existe? Então, por isso, o resumo é o último elemento, né? Ficou agora para o final, é a cerejinha do bolo, é a síntese de tudo que a gente passou aqui o semestre fazendo. Semestre que vem, acompanhado do resumo, vai ter o abstract, né? Provavelmente vocês escolhem ou em inglês ou em espanhol, mas normalmente em inglês. Posso continuar, gente? Ou tem alguma dúvida sobre o resumo? Tá, vou entender nesse silêncio que não há dúvidas. Sobre os resultados esperados, gente, vocês vão escrever um texto de, no máximo, uma lauda, né? Talvez nem chegue a uma lauda inteira, porque é apenas aquilo que você prospecta, que você imagina, que até o momento são indícios do que você irá encontrar, né? Então, você vai, dentro dessa seção dos resultados esperados, fazer um esboço, fazer um rascunho do que será semestre que vem as suas considerações finais. As considerações finais, como vocês vão aprender com a professora Aline semestre que vem, né? Eu não gosto dessa expressão conclusão, sempre recomendo para os meus orientandos que não a usem, né? Porque não existe um trabalho concluído, né? A gente sempre tem como avançar naquele estudo, sempre existe a possibilidade, né? Quando a gente revisita a leitura, de trazer maior aprofundamento. Então, são apenas considerações para aquele momento ali de finalização dessa etapa. Vocês vão ter que fazer o seguinte: explicar para o leitor todo o trajeto que você construiu para chegar ao final temporário, né, desse trabalho. Então, nas considerações finais, né, a professora Aline vai explicar isso para vocês semestre que vem, vocês irão apresentar tudo no passado, né, o trabalho, a pesquisa se dedicou à investigação sobre tal fenômeno, né, para a realização da pesquisa, se desenvolveu tais tópicos de referencial teórico, no primeiro tópico se abordou tal e tal questão, no segundo tópico se abordou tal e tal questão, é assim que a gente produz um texto de considerações finais. Como no momento não se trata de considerações finais, vocês vão fazer um texto resumindo tudo o que vocês sabem até o momento, prospectando quais são os possíveis resultados esperados. Então, esse trabalho, né, que está bem na minha cabeça, porque a pessoa me mandou há pouco tempo, eu acabei lendo, né, assim, dessa questão da adoção à brasileira. Então, ela vai trazer ali, ou ele, a aluna, o aluno, vai trazer ali, pronto, né, até o momento se percebeu, a partir das leituras realizadas, que a adoção à brasileira é um fenômeno muito comum na sociedade contemporânea. Os dados, né, levantados estão indicando a permanência do fenômeno caso não ocorra políticas que incentivem a formalização, enfim. Então, o que você vai escrever ali é um breve resumo de tudo que você sabe até o momento, a partir da construção do seu referencial teórico atual, e o que você imagina que você vai trazer como resultados, porque a essa altura do campeonato, que vocês já devem ter feito muitas leituras, né, que vocês já devem ter se dedicado bastante ao problema de pesquisa de vocês já têm condição de ter aí algumas ideias, algumas hipóteses de quais serão os resultados que vocês vão encontrar quando vocês concluírem esse trabalho. Então, lembrando que não necessariamente, de repente, ao longo das leituras, né, vocês percebam que, opa, não era isso que, né, eu achei que eu ia encontrar esses resultados, acabou sendo diferente, então não tem problema. É o que está sendo sabido, digamos assim, para esse momento, para essa etapa da escrita. Então, não obrigatoriamente você precisa já trazer, né, resultados válidos e, enfim, né, completos.
Ok, gente? Essa questão dos resultados esperados. Professora, Sim, os resultados esperados é para todo mundo ou só para quem vai fazer pesquisa de campo? é para todo mundo. Para todo mundo. Por isso que tem aí, né, essa questão do desfecho primário e secundário. Quem teria, em tese, esses dois desfechos seriam as pessoas que estão aí fazendo estudo de caso. Mas quem está fazendo pesquisa bibliográfica, documental, vai ter que apresentar resultados, né? Vai ter considerações finais no semestre que vem. Então, já precisa apontar, né, para as suas possíveis considerações desde já, desde a escrita do projeto. E as referências, gente, eu vou deixar para vocês, mais uma vez, a indicação da leitura do capítulo 8, a leitura do capítulo 8 do livro do professor Rafael, que eu já indiquei para vocês, Monografia Jurídica Passo a Passo. Vou até apresentar aqui para vocês rapidinho, para que vocês vejam. No capítulo 8, gente, vocês estão visualizando? Então, Sim. Sim. pronto. No capítulo 8, ele traz aqui como fazer as referências de cada um dos tipos de citação que você tenha realizado dentro do seu trabalho. Atenção, só vai constar como referências, né? Vamos separar. Citação é o momento em que você está citando o autor dentro do seu texto, que você vai fazer através de citação direta ou de citação indireta, que você pode usar também a regra do APUD, enfim, aquilo que a gente já falou. Se for uma citação direta, vai ter sobrenome, ano e página. Se for uma citação indireta, vai ser só o sobrenome do autor e o ano. E as referências, elas dizem respeito à citação. Por exemplo, eu estou aqui lendo o teu referencial teórico e aí eu encontro Moraes 2019. E aí eu digo, nossa, que citação interessante, eu não conheço esse autor, quero saber quem é. Eu vou lá para o final do seu trabalho, para as suas referências. E aí eu vou encontrar Moraes, Antônio Figueiredo, como construir o projeto de pesquisa 2018, editora Atlas, pronto. Então, as referências, elas têm que ser construídas a partir das tuas citações. Por exemplo, eu citei aqui um livro, aí ele já diz como é que é a regra, né, para citar sobrenome, nome, título e tal. E deixa um exemplo também para vocês de como construir essa referência, né, a partir das regras da ABNT. Então, seguindo aqui a orientação, né, desse autor, vocês vão conseguir fazer essas referências tranquilamente. O que é que eu não quero que vocês façam, né? Qual é o erro que a gente não deve cometer? Não pode conter nas tuas referências, não pode estar nas tuas referências autor ou obra que não tenha sido citada no corpo do referencial teórico ou no corpo do trabalho, tá ok? Então, por exemplo, eu li esse livro aqui. Foi ótimo para mim. Obsolescência Programada, da Camila Guimarães de Moraes, me deu muitas ideias. Eu escrevi o meu TCC, me estimulou muito a leitura dela. Porém, eu não citei, nem de forma direta, nem de forma indireta, a Camila em nenhum momento do meu TCC. Não achei pertinente fazer nenhuma citação. Então, mas eu vou colocar ela nas referências, porque afinal de contas eu li o livro dela e me ajudou, me auxiliou. Só vai para as referências aquilo que está citado. O próprio nome está dizendo, é uma referência ao que foi citado, para que quem veja a citação tenha condição, então, de descobrir, né, de saber qual é a fonte. Então, qual é o livro, qual é o nome desse autor, qual é esse documento, que lei é essa. Tranquilo, gente? Porque isso é uma checagem que toda banca faz, né? Pessoal, a gente pega o trabalho,
vai logo fazer o cara crachá das referências. E aí, se a gente encontra na referência algum autor, algum documento, algum livro que não consta lá em citação, isso já pode gerar desconto de pontuação. Então, faço questão de frisar. Esse semestre, vocês viram que a gente pouco falou sobre norma da ABNT, e isso tem uma razão de ser, né? É porque as regras da ABNT, as regras de formatação desse texto, são o conteúdo da disciplina de TCC2, porque se você bem está entendendo aqui a estratégia, em TCC1, eu desenvolvo o raciocínio dessa pesquisa, eu decido o tema, eu decido os meus objetivos, eu escolho a minha estratégia de escrita, né, a minha metodologia, e aí semestre que vem eu tenho um semestre inteiro apenas para desenvolver essa escrita e ir adequando as normas da ABNT a cada um desses detalhes. Então, por isso também que vocês não vão ter grandes descontos de pontuação agora, nesse momento, se a falha tiver referência apenas à ABNT, porque é algo que vocês têm um semestre inteiro para revisar, para aprender, para consertar semestre que vem. Nossa grande questão aqui é que a gente tenha tema, problema, problemática, objetivos, né, metodologia, resumo, tudo muito bem construído. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Porque é isso que vocês vão me entregar, né, até quarta-feira da semana que vem. Quem receber, né, nota 5, eu estou te dizendo, olha, fulano, olha, fulana, tá tudo certinho. Tu não tem no que mexer. A única coisa que você vai fazer, então, é preparar seu resumo, os resultados esperados e organizar as referências. Você só tem isso para fazer. Aqueles que, né, aí, a depender da nota, eu vou indicando quais são as correções necessárias, e você vai precisar fazer estas correções, mais a escrita do resumo, das suas referências e dos resultados esperados. Beleza de Creuza? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Que ótimo. Então, quero dar as boas-vindas a Sairon, a Stephanie e a Ildevânia, que são os nossos convidados de hoje, gente, para uma roda de conversa que vai ter como tema, né, como, enfim, como base, como que a gente pode aproveitar, né, desde a graduação, desde a escrita desses projetos de pesquisa que a gente faz na disciplina de TCC, para o mestrado, né? Todos três são egressos, acredito que vocês devem conhecê-los, e todos três hoje são mestrandos, e Stephanie, né, já é mestra, e acredito que muito em breve doutora em Direito, novíssima, meu orgulho, e tudo a partir de uma experiência de pesquisa que vem acontecendo desde a graduação. Então, como eu disse para vocês, a presença, né, eu vou pegar no final da aula, no final da exposição deles, e aí é com base nessa frequência final que eu vou emitir os certificados, tá bom? São certificados de pesquisa, e aí cada um deles vai ter 15 minutos para conversar com a gente um pouco sobre essa experiência, né, de como foi que eles entraram nos programas de mestrado, etc. e tal. E vocês fiquem muito à vontade, é uma conversa, tá bom? É um momento, assim, para a gente partilhar experiência, trocar ideias, beleza? Bom, nesse caso, Stephanie já está na sala, vi aqui que disse que a internet dela caiu, tu tá aí, Stephanie? Deu certo? Deu sim. Ah, pronto, eu vou passar a bola para ti, pode ser? Eu acho que foi a primeira, né? Vou por ordem aqui de ingresso. Acho que foi você que entrou primeiro. O Sérgio tinha me pedido para iniciar a fala. Eu não sei se ele está na sala aqui ainda. Ele tinha pedido. Sairon, tá? Tu tá aí, Sairon? Tô aqui. Pronto, então, tanto faz. Beleza, fica à vontade. Ah, tá certo. Na realidade, a alteração de quem é primeiro ou depois não importa muito, mas eu gostaria de iniciar a fala, né, agradecendo, né, em meu nome, em nome das minhas colegas, pelo convite que a professora Francilda fez. É uma honra estar aqui, né, sinto-me lisonjeado, porque, de certa maneira, a gente volta para casa e conta como está sendo, né, nesse processo novo que a gente está vivendo.
Até porque a pós-graduação ela tem um aspecto bem diferente da graduação, né? Na pós-graduação, a gente tem um viés que é muito claro e objetivo, que é a pesquisa, né? Unicamente a pesquisa. E aí eu queria começar falando que eu dividi minha fala em dois momentos, e eu explico por quê, né? Porque eu acho importante, né, já que a gente está discutindo aqui sobre entrar em um mestrado, seja ele acadêmico ou profissional, que é tratar sobre o que é ciência e a importância dessa para a construção de conhecimento. Ainda mais, né, hoje que a gente vê que a ciência passa aí, principalmente no Brasil, por seus percalços, né, que é também pela via política, não se pode negar, a política está na nossa fala, a política está no nosso comportamento e nas nossas escolhas, né, desde a graduação. Então, salutar, né, a importância da ciência na construção do conhecimento. A ciência, ela é um processo que é investigativo, né? Quando eu falo em ciência, eu logo, na modernidade, depois da modernidade, né, nos dias atuais, eu me remeto a falar que eu me remeto a afirmar que ciência é um processo investigativo dentro de a partir de uma observação de um objeto, né, de um fenômeno. Então, aí, quando eu estou falando desse processo investigativo, a partir disso eu vou ter um olhar para os métodos e os rigores metodológicos que são necessários para que aquele processo investigativo se transforme aí em conhecimento. Para que isso seja possível, é necessário que no meu processo de pesquisa haja uma validação, né? E aí, quando a gente valida uma pesquisa, né? Quando eu digo a minha pesquisa, ela teve esses resultados vão impactar em tal setor da sociedade, né? Principalmente quando se fala aí de uma ciência social aplicada, né? Eu vou dizer que por enquanto, é importante observar esse fenômeno, e por enquanto esse fenômeno ele se comporta dessa maneira, por tais razões, né? Quando eu falo isso, significa dizer que a ciência ela não tem um valor axiológico absoluto, né? A ciência ela pode também dialogar. Eu vou até os meus limites, né? Daquilo que eu me proponho a partir dos meus objetivos, entende? Então, assim, primeiramente, não podemos negar a ciência, né? Porque a ciência muito tem contribuído para a manutenção e a perpetuação da nossa raça humana e das demais coisas, e para a construção aí de resultados a partir das problemáticas que surgem das diversas áreas, né? Então, ciência ela tem esse viés de construção epistemológica para levar a gente até um novo patamar, né? Então, por isso que a gente não pode esquecer, né, que a ciência ela não é feita de qualquer maneira, né? Um conhecimento ele não é realizado de qualquer maneira. Existe sim um rigor metodológico que a partir desse rigor metodológico nós vamos trabalhar técnicas, procedimentos para chegar não à conclusão, mas uma consideração daquele olhar que a gente está tendo para aquele fenômeno, né? Posteriormente, né, nesse segundo momento, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da minha trajetória na universidade e como isso colaborou para que eu chegasse no mestrado, né? Primeiramente, quando a gente se depara com a narrativa de uma trajetória como essa, né, a gente tem que se perguntar, como eu me perguntei, né, por que foi que eu desejei, né, seguir a carreira acadêmica, né? E aí é importante salientar que, no meu caso, eu tive contato com um grupo de pesquisa muito cedo. No segundo semestre eu já participava do grupo de pesquisa, eu sei que todos conhecem, que é o LIEV, tanto eu como a Stephanie, a gente participava do LIEV,
E aí, a partir do LIEV, a gente vai ter um olhar dinâmico acerca da ciência. A partir do LIEV, a gente vai introduzir, a gente foi introduzido, aliás, ao viés da pesquisa, né? E lá a gente teve a oportunidade de ler artigos científicos, e aí uma coisa que é interessante a gente fazer essa distinção é sobre grupo de pesquisa e grupo de estudo. Porque grupo de pesquisa, ela tem por viés produzir conhecimento, produzir alguma ciência, produzir algum resultado, né, científico. A gente vai escrever artigos, vai pesquisar problemáticas, vai analisar fenômenos, vai investigar alguns problemas que nosso olhar reverberou daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente lê. E o grupo de pesquisa e o grupo de estudo é importante porque o grupo de estudo ele vai fornecer leituras e discussões que vão colaborar para que a gente possa olhar para esses fenômenos e identificar as problemáticas que vêm através dele, né? Sairam. Oi. Maiana levantou a mão. Pode falar. Ó, gente, deixa eu só dizer uma coisa. Como é uma roda de conversa, então, assim, todo mundo pode falar, me interromper, fazer perguntas, que a gente está aqui justamente para isso. Pode. Ah, ela está dizendo que foi sem querer. Tá bom, eu vou continuar, mas sem problemas, eu vou continuar, e aí, quem quiser e tiver uma pergunta ou quiser fazer um questionamento, tudo bem. Aí a gente vai, eu interrompo a fala e vocês fazem e eu em seguida respondo. Tá certo? Combinado assim. E aí, o grupo de estudo, ele tem esse viés da gente escolher obras científicas, fazer recortes, né, a partir do que a gente pretende trabalhar, né? Geralmente um grupo de estudo, ele tem um recorte de uma certa determinada temática, e a partir dessa temática a gente vai pesquisar e vai ler aqueles trabalhos, aqueles artigos, livros, obras, enfim, todos os documentos que a gente julgar necessário para que a gente consiga ter um arcabouço científico para poder aí investigar as problemáticas, né? Talvez essa seja a diferença entre um grupo de pesquisa e um grupo de estudo. E aí a gente tanto fazia parte do grupo de estudo, como a gente fazia parte do grupo de pesquisa. Eu creio, né, na minha humilde opinião, que um não pode ser dissociado de outro. Os dois têm que caminhar juntos, porque aí vai formar um complexo e a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Então, assim, a partir do grupo de pesquisa, a gente pôde realizar a produção de artigos científicos, né, apresentamos em eventos acadêmicos, produzimos, no meu caso, como eu participei também de iniciação científica, que é importante, né, porque a iniciação científica, ela vai te iniciar para o campo da pesquisa, né? Muitos aqui, eu creio que participaram de iniciação científica, não sei se todos, mas a iniciação científica ela é muito importante, porque na iniciação científica a gente vai ter um objeto de estudo, que é claro e óbvio, e aí a partir desse objeto de estudo, de pesquisa, a gente vai conseguir fazer relatórios, a gente vai ter uma proximidade muito maior com o processo metodológico, ou seja, a gente vai conseguir aí aprender sobre metodologias, vários métodos que a gente nem sabe que existe, né? Eu descobri vários, inclusive agora no mestrado, todo dia eu estou descobrindo vários rigores metodológicos, porque quando eu iniciei na pesquisa, eu estava muito ali colado, ligado, amarrado com o levantamento bibliográfico, né? Tinha alguma coisa que me amarrava e não deixava que eu fosse para uma investigação maior, né? E foi na iniciação científica que eu consegui meio que me dissolver, né? Pensar aí o levantamento bibliográfico, né? E a busca pelo estado da arte como um marco prepulsor, né? Mas não único, né? Isso aí o levantamento bibliográfico, ele é a base para que a gente chegue a outras demandas metodológicas para solucionar, não solucionar, mas pelo menos debater, discutir aquelas questões que a gente pretende analisar, né? E aí, pronto, eu também participei de monitorias, né? Fui monitor de
metodologia no direito e fui monitor de direito administrativo. Importante, por quê? Porque quando a gente fala em querer seguir a carreira acadêmica, obviamente no Brasil não existe não existe uma profissão de ser cientista, né? Eu não posso ser só cientista. Geralmente eu sou cientista porque eu também sou professor, né? Aliás, ser professor está intimamente ligado com ser pesquisador. Geralmente no Brasil acontece assim. E, e aí, como eu queria ser pesquisador e eu também queria ser professor, então eu decidi que eu deveria participar tanto da iniciação científica, como também deveria participar de monitoria, porque além de me promover conhecimento, né, e técnicas para que eu pudesse depois estar aí nesses cargos de professor e de pesquisador, também contaria ponto para a construção de um currículo que me levaria até o mestrado, né? E aí eu fui seguir aí a minha dinâmica, né? Fui produzindo artigos, apresentei durante o meu percurso da faculdade, né, do curso de Direito, 12 artigos em eventos acadêmicos. Não foi uma produção exagerada, porque dentre essas apresentações eu apresentei resumos simples, resumos expandidos e artigos completos, mas que esse é um dos caminhos para nos levar até ao mestrado. Mas também a gente não pode se desesperar, né? Você pode estar me perguntando assim, mas então quer dizer que eu não vou passar no mestrado se eu não tiver feito tudo isso? Talvez não, mas isso não quer dizer muita coisa hoje em dia, porque os programas de mestrado, eles têm tratado o currículo como como eu posso falar, eles têm tratado o currículo como um classificatório, né? Ou seja, o currículo ele não vai te colocar no mestrado diretamente, mas também ele não vai te excluir do mestrado, porque ele está com esse rigor mais classificatório. São todos os programas de mestrado que são assim? Não. O que eu participo na URCA, né? Eu estou no mestrado em educação na URCA, é um mestrado que está bastante concorrido. Tivemos na última seleção mais de 300 pessoas inscritas para concorrer a vaga, né, no mestrado. E aí o que acontece? Como eu fiz antes da pandemia, e também a questão da pandemia tem mudado bastante isso. Como eu fiz antes da pandemia, eu fiz uma prova escrita a partir do referencial que é disponibilizado no edital, e posteriormente eu fiz posteriormente teve o projeto, que eu também, no ato da inscrição, já mando esse projeto, importantíssimo esse projeto, porque o projeto é o que tu vai trabalhar, é o que nós vamos trabalhar no mestrado, o que a gente pretende discutir, o que a gente pretende estudar, e aí o projeto, ele é, sim, eliminatório, né? E, posteriormente, tem a entrevista. A entrevista vai ser arguido o seu projeto. Então, você precisa estar bem, você precisa garantir que defender o seu projeto, né, com bastante afinco. Você tem que chegar lá na banca e dizer, eu escolhi isso, por isso, por isso, por isso, e tudo aquilo que for sendo perguntado, você responder com bastante convicção daquilo que você escreveu, daquilo que você se propõe, né? E essa questão da entrevista, ela é bem complexa, sabe? Porque uma coisinha que tu deixa de falar, ou que tu fale sem realmente trazer uma contribuição, pode ser importante para te colocar ou não no mestrado, né? O que aconteceu comigo, porque eu já estou na segunda, eu só entrei no mestrado depois que eu tentei pela segunda vez, e o que me deixou fora na primeira vez foi justamente é, a entrevista, né? Então, assim, é importante, coisas que são importantes, conhecer o programa, né? Tentar entender o que é que esse programa ele deseja pesquisar, por quê? Não é uma questão assim de o professor só quer pesquisar aquilo, mas é uma realidade.
Por quê? O professor, que no mestrado, ele já está ali produzindo uma pesquisa, né, sobre uma temática. E quando ele está pesquisando essa temática, ele não quer se dissociar muito, porque ali já é um plano de pesquisa dele. Então, ele já tem leitura naquilo, ele já produziu outros trabalhos acadêmicos nesse mesmo temática, e aí eles não gostam de. Não é que eles não gostam, é que não é, né? Não é muito proveniente que o professor se adapta a você. É você que tem que se adaptar ao mestrado. Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer o programa de mestrado que a gente quer pleitear. E pronto. Aí, outra questão que é bem importante, só para a gente encerrar, é que a gente consiga, dentro dessa busca pelo mestrado, a gente realmente entender o que é, qual é o programa que a gente quer, qual é a temática que a gente quer, e entender, sobretudo, que às vezes não dá para passar de primeira, eu não passei de primeira, a gente fica acabado, triste, chorando, pensando que o mundo vai se acabar e o mundo não vai se acabar. Tem outras coisas que são bastante importantes, né? E a gente vai tentando aí, analisar o que que deu certo, o que não deu certo, corrige esses pontos e vai tentar de novo, porque vai dar certo, né? Às vezes é só uma questão que ficou ali fora do eixo, mas a gente vai corrigindo esses pontos e vai dar certo. Não pode se desesperar se não der certo da primeira vez. Isso aconteceu, eu tentei 3 vezes para entrar. É normal que isso aconteça. Eu não vou ser ruim ou bom ou uma pessoa que não sabe o que quer, né? Porque às vezes acontece. Enfim, minha fala era mais sobre isso e eu agradeço por vocês terem aí me ouvido, o convite da professora Francilda. Agora eu vou dar a voz para os meus colegas, as minhas colegas que estão aqui. Muito obrigada, viu, Simon? Vou deixar para fazer algum tipo de síntese só ao final. Eu, Devânia, Stephanie, vocês pensaram em alguma ordem? Quem fala? Stephanie, abriu o Posso ir, microfone. no caso, viu, Devânia, não se incomode. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Certo, ótimo, então. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a professora Francilda, né, pela iniciativa de conversar com os alunos sobre a questão da pós-graduação, porque, principalmente quando a gente está no período da graduação, se você não está dentro de um grupo de pesquisa, se você não busca por você, dificilmente alguém vai chegar e te dizer: Ei, vamos tentar uma pós-graduação, deixa eu te falar sobre a palavra da pós-graduação. Então, essa é uma iniciativa muito, muito, muito boa. E eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo conversar também com os alunos, né? Porque, como o Siron falou, é uma experiência da gente voltar para casa e contar como que foi, o que a gente viveu, o que a gente experienciou, e como que é bom compartilhar também que deu certo, né? Que pode dar certo se você se esforçar, se você buscar. Então, eu achei isso muito interessante. Como o Siron falou, principalmente eu acredito que dentro do direito, a gente tem uma visão muito estigmatizada do que é ciência, do que é pesquisa, porque a primeiro momento, quando a gente entra na faculdade, normalmente aí alguém quer ser juiz, alguém quer ser delegado, ninguém quer ser professor, ninguém quer ser pesquisador, né? Muito difícil. Mas a questão da ciência e da pesquisa, ela tem que ser feita e ela tem que ser discutida, inclusive nessas outras instituições, nesses outros momentos, porque a pesquisa ela não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Ela é, inclusive, uma forma de aprimoramento do nosso aprendizado. Ela é uma forma de lapidação do que a gente quer trabalhar. O fato de você querer ingressar numa carreira acadêmica,
numa pós-graduação, é uma maneira de você lapidar um determinado conhecimento e contribuir com o mundo e com o direito, inclusive brasileiro ou internacional, dependendo do ramo que você vai querer ingressar no seu mestrado, na sua pós-graduação. Então, a pós-graduação é, inclusive, uma maneira de retribuir, de contribuir com o mundo a partir do seu aprendizado, a partir do seu esforço e desenvolvimento. Então, essa questão de se trabalhar melhor o que é a pesquisa no direito, ela é muito importante, porque não nos limita a sermos meros operadores do direito, ou somente advogados com a mente um pouco fechada, sabe? Inclusive, para a gente advogar, a gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. Então, a pós-graduação, ela é sim uma maneira de nos aperfeiçoarmos. E a questão da metodologia, da pesquisa, do construir ciência. Quando a gente fala em metodologia, eu acredito que muita gente já deve se tremer de medo, né? De não saber nem para onde é que vai, porque normalmente a gente se apega muito aos manuais, sabe? Como é que meu trabalho vai se encaixar na BNT? E não é somente isso, sabe? Quando a gente está construindo pesquisa, por exemplo, não contei para vocês, né? Mas deixa eu retroagir aqui e me apresentar. Meu nome é Stephanie Rolim. Eu sou mestre agora pela Universidade Federal da Paraíba, em Ciências Jurídicas, mestre em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos e na linha de Fundamento Teórico-Filosóficos dos Direitos Humanos. Então, essa é a linha que eu escolhi porque era o que eu queria pesquisar, né? Eu queria pesquisar sobre direito e filosofia. Eu não era tão ligada assim na área dogmática, então eu pensei, né? O que é que eu vou fazer com a minha vida, já que eu já estou me formando em direito? Então, eu quis trabalhar sobre direito e filosofia. E foi assim que eu segui a minha carreira acadêmica. Então, se você não se interessa por filosofia, se você não se interessa por antropologia, não significa que você não precisa ser um pesquisador, que você não pode ser um pesquisador. Você pode, inclusive, ser, sim, um pesquisador das áreas dogmáticas. Você é uma pessoa apaixonada por direito tributário? Tem mestrado em direito tributário, não se acanhe. Então, essa visão da pós-graduação meio estigmatizada, ela é muito importante que ela seja desconstruída, né? E que após ela seja entendida como realmente uma maneira de aperfeiçoar, de melhorarmos a nós mesmos, enquanto contribuintes do mundo ao nosso redor, né? Inclusive enquanto profissionais também. Então, essa questão do mestrado e do nosso desenvolvimento enquanto acadêmicos, ela começa na graduação. Pode começar, inclusive, antes, se você é uma pessoa prodígio, mas na graduação, a gente vai ter a oportunidade de ter nosso primeiro contato ali com os primeiros autores que a gente vai gostando. No início da graduação, a gente já tende a gostar mais de uma temática. Então, se você aproveita para engajar logo ali em um grupo de pesquisa, como nós três aqui fizemos, eu, Sayron e Devânia, se você já aproveita o seu tempo para se engajar num grupo de estudos ou numa iniciação científica, como o Sayron fez. Eu tive a oportunidade e a honra de ser monitora da professora Francilda também, na cadeira de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade, onde eu aprendi muito de verdade, e assim, dessa maneira, não somente você vai construindo um currículo, sabe, mas você vai ganhando experiência. Então, a partir desses estudos, desse desenvolvimento pessoal mesmo, que você vai tendo contato com a ciência, e você vai aprendendo como construir ciência e como pesquisar. E aí, quando a gente entra em contato com esses primeiros autores e a gente se depara com essa necessidade de produzir, vamos dizer assim, como o Sayron falou, né, alguns mestrados, eles têm como requisito um currículo bem elaborado e outros não. Mas é importante, sim, que a gente produza,
porque mostra que nós, de fato, detemos conhecimento e detemos a intenção de contribuir com a nossa pesquisa, porque se eu sou um pesquisador, mas eu não escrevi nada ainda, então fica difícil demonstrar como que eu tenho contribuído, sabe? Para o mundo acadêmico. Então, veja a produção, vamos dizer assim, entre aspas, de artigos e trabalhos científicos como uma maneira de demonstrar e compartilhar com as pessoas o que a gente conseguiu compreender até o momento. Então, quando a gente olha para essa questão da formulação de artigos, participação de evento, participar de evento é fácil, né? Mais difícil quando a gente tem que publicar nele. Então, os alunos, eles normalmente, quando a gente está no começo da faculdade, a gente não tem muito interesse de participar do evento publicando. A gente vai participando do evento só para ter a carga horária ali de conseguir passar na faculdade e ficar tranquilo. Mas, se você já tem um olhar para além dessa formação mais maquinal do direito, vamos dizer assim, e você realmente se interessa pelo mestrado, se interessa por uma carreira acadêmica, ou mesmo por uma construção científica do seu currículo, então você já vai ter que ir se ligando tanto nos autores que escrevem, as pessoas que escrevem sobre o conteúdo que você gosta, então você pode ir conversando com os professores, dando uma lida sobre o que é metodologia, indo para além dos manuais, né? Porque os manuais, eles assustam muito a gente e parece que é uma receita de bolo simples que, para todo bolo que você precisar fazer, é só aquela receita ali pronto. Mas não é, né? Assim como existem vários tipos de pratos, vamos dizer assim, cada um deles precisa de uma receita diferente. E é exatamente que a metodologia, ela entra para lapidar, de fato, a nossa pesquisa. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa de campo, se eu pesquiso a respeito da construção dos currículos, que é o exemplo do amigo Siron, né? E vamos supor que ele vai precisar fazer uma pesquisa de campo ao redor da região do Cariri. Aí já entra a questão da delimitação. Então, essa escolha de método, ela não é assustadora, não, ela é, inclusive, norteadora, né? Que é a partir do método que você vai conseguir saber se você dá certo construir esse trabalho ou não. Se eu tenho a possibilidade, se eu tenho a viabilidade de dar início à construção desse projeto que eu estou querendo fazer, ou se não vai dar certo. Então, a metodologia, ela vai entrar como uma maneira mesmo de nortear aquela pesquisa que você está se propondo a fazer. E dando os toques certos e reparos necessários para que você consiga dar uma contribuição eficaz no final desse desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a minha trajetória durante a graduação, ela foi exatamente nesse sentido, assim, participando de grupos de estudo, participando, inclusive, de grupos que não eram institucionalizados, vamos dizer assim, porque, para além da carga horária, eu estava interessada mesmo em aprender. Então, essas rodas de conversas feitas com amigos ou pessoas que eu conhecia que estavam interessadas nessa mesma temática que eu, que envolviam a filosofia do direito, eu ia encontrando essas pessoas que gostavam de se reunir às sextas-feiras e a gente ia conversando. E foi durante esses momentos também que eu obtive uma grande contribuição para a minha jornada. Foi quando eu conheci os autores que eu iniciei o meu projeto de pesquisa, e foi desde lá, acho que acredito que na metade da graduação, eu já tinha os autores do meu projeto de pesquisa para o mestrado. Mas é como o Siron falou, você não precisa se assustar ou acha que não vai dar certo se você não já tem tudo preparado agora. Porque o que a gente precisa só é dedicação, foco e disciplina, né? Para conseguir construir tudo adequadamente. Então, mas o importante e o essencial era que a gente já começasse, desde esse período da graduação, a descobrir sobre o que a gente gostava. Eu lembro que em 2014, eu e o Siron viemos aqui a João Pessoa, que é onde eu estou morando agora, para um evento aqui na UFPB, que foi sobre direitos humanos,
um simpósio internacional de direitos humanos, e foi aí que eu me apaixonei tanto pela instituição como pela pesquisa em direitos humanos. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu participei, foi no intuito de desenvolver essa área em mim que já era muito, muito íntima, assim, né? Essa parte que eu já tinha tanta afinidade, que era a parte de direitos humanos. Então, quando eu voltei, eu comecei a participar dos grupos de estudo, a participar dos grupos de pesquisa, a me reunir em rodas de conversas informais mesmo com colegas e discutir textos. E foi assim que eu consegui construir o conhecimento necessário para que eu conseguisse fazer o meu projeto de mestrado, né? E isso, claro, com o apoio dos professores, a professora Francilda também me apoiou muito, inclusive participei da extensão, que ela proporcionou para a gente fazer auxílio jurídico, né, assistência jurídica a algumas pessoas nos sítios mais afastados, e essa experiência ela é muito importante, não só para quem quer fazer uma pós-graduação, mas para quem quer ser um profissional humanizado mesmo, porque é difícil você atuar numa profissão quando não se tem experiência nenhuma. E apesar algumas pessoas não, né? A gente tem que fazer o estágio obrigatório na faculdade, mas essa experiência limitada, ela não vai te dar uma visão de mundo apropriada do que você precisa saber para exercer a sua profissão. Então, a pós-graduação, ela é realmente uma maneira de aperfeiçoar você. No meu caso, no caso do Siron, a gente queria fazer porque a gente queria ensinar, a gente queria pesquisar e a gente queria realmente viver disso e ter a nossa vida centrada ao redor da pesquisa e do ensino. Mas não necessariamente se limita apenas a pessoas como no nosso caso, né? A colega Delvânia, por exemplo, ela é uma servidora maravilhosa da prefeitura e agora é mestranda. Então, não significa que só porque você tem um cargo que seja mais dogmático, um cargo que seja mais, vamos falar assim, nas áreas mais... Esqueci a palavra, dogmáticas do direito. Tecnicistas. Isso, não seja necessário você aprimorar o seu conhecimento. A pós-graduação, como eu falei, como eu defendo essa bandeira, realmente é de aprimoração. Então, assim, eu encerro a minha fala e passo para a colega Ildevânia. Olá, boa noite. A professora Francilda vai falar alguma coisa? Boa noite. Não, vou deixar para fazer a síntese ao final, viu, Ildevânia? Tá, obrigada, Stephanie. Sário, sua fala foi maravilhosa, né? Contemplando aqui vocês. Primeiramente, agradecer à professora Francilda por voltar a esta turma maravilhosa, que inclusive já paguei algumas disciplinas com ela, com essa turma, né? Não sei se vocês lembram de mim. E como a Stephanie estava falando, né? Assim, ela e o Siron, eles vieram muito, assim, da vontade de ensinar e do amor pela pesquisa desde cedo, né? E, assim, já diferente deles, né? Sou um pouco mais velha que eles, né? Não muito, né? Vamos falar a minha idade. Então, o direito foi minha segunda graduação. Então, assim, desde a minha primeira graduação, eu já vinha numa perspectiva de estudo. Porém, no curso de administração, eu fui muito tecnicista, né, tendo a oportunidade apenas de adentrar em grupos de estudos, de pesquisa, ter a condição de estudar com mais afinco para questões além da dogmática, além das disciplinas obrigatórias, né, ou seja, as propedêuticas foram maravilhosas para mim, né, nesse sentido, filosofia, hermenêutica, né, então, assim, eu acho bem bacana, né, até numa prova de hermenêutica, por exemplo, falando sobre epistemologia, eu achei muito chique, aliás, filosofia do direito, falando em epistemologia, muito chique, e a minha trajetória para adentrar no mestrado hoje passa muito pelo percurso também que a Stephanie e o Siron fizeram, né, como foi grupo de pesquisa, grupos de extensão, né, a gente tem que ter em mente também que a academia, ela tem um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Nessa perspectiva, né, de ensino, pesquisa e extensão,
Eu tive a oportunidade de ser monitora tanto da disciplina da professora Tamires, em Constitucional 1, como da professora Francilda, em Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade, né, e projetos de pesquisa, né, eu tive muito apoio, né, do professor Ercílio e do professor Pablo, inclusive o professor Pablo foi o meu orientador do TCC, e aí, como a disciplina de vocês é de TCC, e aí eu trago essa importância, de se você vislumbra um mestrado, né, se você vislumbra entrar na pós-graduação, na ciência, já trazer essa construção desde da disciplina de TCC 1, que é quando você tem a oportunidade de fazer um projeto, e aí em TCC 2, você vai aprimorar a sua pesquisa, né, só que a pesquisa, como os colegas falaram, elas nunca são finitas, absolutas, tipo, é preciso isso, é constatado isso, não existe uma constatação, mas apenas observações. E foi, tanto como aconteceu com Stephanie e Sairo, aconteceu comigo. Eu trabalho hoje no mestrado, o mesmo tema que eu trabalhei na graduação, né? Lógico que em perspectivas diferentes, né? Assim, quando eu trabalhei na graduação, eu tive a oportunidade de construir o projeto de pesquisa, ainda muito verdinho, como diz a história. Eu tinha uma ideia central, e essa ideia central, ela foi crescendo a partir dos problemas e das nuances que eles foram tomando, a ponto de chegar um momento de dizer, eu quero pesquisar isso. Né? Então, assim, meu objeto de estudo é sobre o orçamento público, e, assim, como Stephanie falou, eu sou servidora pública do município, e isso também é muito relevante para a questão do projeto que você vai construir durante sua pós-graduação, sua dissertação, porque você tem que ter uma trajetória e aí, de certa forma, um poder de fala. E, assim, a gente até estuda isso em métodos, que, assim, a gente tem que ter um objeto de pesquisa, mas que você tem que ter uma aproximação com o objeto de pesquisa. Você não pode simplesmente dizer, eu posso dizer, eu quero pesquisar o tráfico de drogas, mas eu não tenho uma proximidade, uma familiaridade com o tráfico de drogas, por exemplo. E aí, seria mais diferente, né, do caso, quando eu trabalho no orçamento público. E aí, nesse sentido, voltando muito para essa questão da disciplina do TCC, eu já vinha, na verdade, desde a disciplina de Constitucional 3, com algumas indagações, né, quando o professor Pablo falava da reserva do possível. E aí eu ficava, poxa, será que a questão de um problema que seria a falta de efetividade dos direitos fundamentais seria uma questão jurídica? E aí, partindo muito dessa questão, eu fui percebendo, poxa, se juridicamente a gente tiver todos os instrumentos para garantir esses direitos, o que é que falta? Né? E aí foi onde eu entrei na temática de políticas públicas. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou mestranda em avaliação de políticas públicas. Muito importante falar sobre isso, porque o que acontece? O meu mestrado não é em direito. E aí, como é que vai ter essa conversa entre as políticas públicas, o orçamento público e o direito, né? Então, assim, a pós-graduação, ela é um momento também de multidisciplinaridade, certo? É você sair realmente da caixinha fechada, de você estudar uma única coisa, né, de forma fechada mesmo, sabe? E aí eu tenho a oportunidade de estudar bastante essas questões. Mas voltando aqui, como foi minha trajetória, então, para chegar ao mestrado? Né, como os meninos já falaram anteriormente, tem toda essa questão da construção de um currículo, que eu só vim construir mais, na verdade, nem tanto depois que eu entrei no direito, mas depois que eu entrei numa especialização, porque, como eu falei, eu fiz a graduação em administração, não fui muito tecnicista, e aí entrei numa especialização na Universidade Regional do Cariri, e lá o programa exigia bastante, cada disciplina era um artigo científico, então eu pegava esses artigos e publicava em eventos, e tive essa oportunidade, né, e como eu posso falar, meu roteiro, menina, eu falo tanta coisa que hoje eu tô assim,
besta. Então, na verdade, quando eu decidi fazer, e aí eu falava no 10º semestre, não é isso? Eu fiquei em dúvida sobre tentar o mestrado, porque na época eu estava tentando OAB. OAB não era a minha finalidade, mas, assim, seria complicado para quem trabalha, né, tentar OAB e mestrado ao mesmo tempo. Então, eu corri o risco, e além de mais fazer TCC, né, corri o risco de não dar certo nenhuma coisa nem outra. Tanto é que eu passei na primeira fase da OAB, porém, na segunda eu errei a peça e não passei, porém, eu tive êxito no mestrado. Quando eu fiz a seleção do mestrado, inicialmente, eu fiz em avaliação de políticas públicas da UFC, que eu estou cursando, mas também eu fiz um outro, em administração, um outro programa. Ele também era interdisciplinar, né? Então, assim, mas voltando para isso, teve toda uma trajetória, porque no próprio edital de seleção, mesmo que eles digam que a questão do currículo não seja tão importante, mas como o Sário falou, ele vai te botar ou te colocar lá dentro, porque se eu estou concorrendo com Stephanie, ela tem um currículo maravilhosamente bem, e a gente tirar uma mesma nota na prova escrita ou na entrevista, ela vai ficar na frente porque ela tem um currículo melhor do que o meu. E as vagas do mestrado, elas são, às vezes, um pouco limitadas, porque depende muito também do orçamento, né, para a questão do financiamento do mestrado, a questão de bolsas, né, outra coisa que eu acho que os meninos não falaram, é uma situação também delicada para se falar, porque, assim, quem pretende, gente, Francisco, quem quiser fazer mestrado agora, depois que eu estou falando, não vai não, viu? É porque, assim, tudo tem seus docinhos, né, mas também tem seus espinhos. Então, o que é que acontece? Quem quiser entrar no mestrado e não tiver uma boa colocação, e é importante a questão da colocação no mestrado, para conseguir bolsas, já que as bolsas são limitadas, fica muito difícil você conseguir sobreviver só estudando, porque, na verdade, o estudo, a pesquisa, ela é um trabalho, ele exige tempo, ela exige disciplina, né, e aí tem essa questão das bolsas, né, eu não preciso de bolsa, até mesmo porque eu também não teria direito à bolsa, porque eu sou servidora pública do município, eu recebo salário, e, assim, isso é muito importante também quando você vai decidir fazer uma pós-graduação. Se você tem condições de fazer um mestrado sem bolsa, pode ir. Agora, se você não tem, né, já estou colocando esse obstáculo aí, mas não obsta, né, de tentar e ver outras possibilidades dentro da pesquisa. É muito importante, viu, Francisco, eu estou falando mais para eles nessa questão mais, tipo, da construção da disciplina. Então, se eles estão em TCC1, é TCC2. Pois esse TCC1, eu acho que é o momento, assim, ótimo para se decidir se você vai ou não seguir essa carreira, né, porque aí é onde você vai pegar seu projeto, é o que tu vai agarrar para a tua vida toda, é o que tu vai defender o resto da vida. Eu não digo defender pelo resto da vida, porque aí é aquilo que você acredita, né, como eu falei, como foi que nasceu, na verdade, a construção do meu projeto. Acho que foi em Constitucional 3, né, a gente falando da reserva do possível, foi a primeira vez que eu vi esse termo, e aí eu fui estudar, fui pesquisar, fui ler os livros que Pablo falava, e, assim, me trouxe muitas inquietações, e são a partir das inquietações que a gente vai construindo uma proposta, né? Então, minha proposta era estudar como era que o Estado ele poderia trabalhar no sentido de prover as políticas públicas, no sentido de prover os meios necessários à consecução dos direitos. E, no mais, é isso. Muito obrigada, viu, Devânia? Na verdade, assim, muito, muito, muito obrigada aos três. Eu chego a ficar até, gente, eu não sou dessas, mas eu chego a ficar até, assim, um pouco emocionada, porque é muito bonito ver o amadurecimento, o crescimento, né, das pessoas. Eu tenho muito lema, assim,
a minha vida pessoal e acaba interferindo na profissional, né? Que a gente deve fazer para os outros aquilo que a gente gostaria de receber. E aí, quando eu estava na graduação em Direito, o tempo inteiro eu sempre pensava na carreira docente e tal, não tinha a menor ideia de como é que ela podia acontecer, né? Eu tive que ir construindo aí meus caminhos de todo jeito, até que finalmente, né, Deus iluminou, deu certo, mas eu acho que seria muito, muito bom, dentro do curso de Direito, que a gente tivesse essa oportunidade de escuta, porque vocês estão o tempo todo sendo estimulados, né, eu mesma faço isso nas disciplinas onde cabe isso, olha, gente, isso cai em concurso, né, quem é meu aluno em Direito Ambiental, questão de concurso, isso aqui é importante para a OAB, isso aqui não sei o quê. Então, acho que todos vocês ficam nessa, né, de que a carreira jurídica, ser juiz, ser promotor, ser delegado, enfim. E, às vezes, a docência, que é uma coisa que me incomoda muito, ela é vista como bico, né? Enquanto eu não passo num concurso, eu vou tentar dar aula em algum lugar. Enquanto eu estou sem fazer nada, né? É mais ou menos isso. Enquanto eu não arrumo um emprego de verdade, então eu vou fazer aí alguma coisa para descolar uma grana e tal. E a carreira docente, quando encarada dessa forma, né? Ela não contribui de forma alguma para o que a gente gostaria, né? De ver na formação das pessoas. Então, o intuito, assim, dessa roda de conversa hoje é esse, né? Se, por exemplo, tem muita gente aqui, ou pouca gente aqui, eu não faço ideia, né, de qual é o perfil da turma. Mas tem muita gente aqui que é concurseiro, que realmente não pensa na vida acadêmica. Não tem problema algum, tá bom? A ideia aqui não é doutrinar, não é, enfim, não é levar, dizer que esse é o caminho correto, isso é o melhor para você. Se você não fizer isso, você não vai ser um intelectual, você vai ser um alienado, de forma alguma. Né, o exercício da intelectualidade ocorre em muitas frentes, mas é só para abrir um pequeno espaço, uma pequena brechinha, porque o tempo todo a Unileão, né, vamos ouvir um delegado, vamos ouvir um juiz, vamos ouvir um promotor, então vamos ouvir pessoas também, né, que pensam na formação acadêmica, na carreira acadêmica e na carreira docente, né, porque isso também é uma alternativa possível, né, e se a gente encara como alternativa possível com responsabilidade, a gente vai tentar esse caminho da pós-graduação em stricto sensu, né, a gente vai fugir dessa visão de que é um bico, e aí quem sabe faz e quem não sabe ensina, né, a gente corre desse tipo de chavão e a gente se compromete realmente, né, em construir algo que tenha valor. E aí é por isso, tá bom, gente, que os meninos gentilmente cederam aí o tempo deles, estão com a gente agora no horário AB, daqui a pouquinho vão estar também no horário CD, então são 3 pessoas muito queridas, é algo muito ruim do ensino remoto, porque eu gosto e costumo ter a felicidade de construir relações próximas, né, com os estudantes. Então, em todas as turmas, graças a Deus, eu tenho muita gente para sentir saudade. E agora, eu praticamente não conheço mais ninguém, né, assim, com esse negócio dessas câmeras desligadas, e isso é bem complicado, mas, de toda forma, saibam, viu, que da mesma forma que, em alguma medida, eu tentei contribuir, né, com quem está trilhando esse caminho, eu estou à disposição da mesma forma, né, para vocês, se for o interesse de alguém aqui. Então, assim, quero dar os parabéns, viu, Hilda, Vânia, Stephanie, Siron, parabéns pela coragem da escolha, né, de uma carreira que é complicada, mas que também traz muitos louros, né, não existe carreira perfeita. E aí o Sameraj tem um texto tão bacana sobre isso, não sei se vocês já viram, adoro seguir ele, né, os textos dele no Instagram, ele fala de uma pessoa que fez concurso para juiz, mas não porque queria ser juiz, mas porque queria ter prestígio, porque queria ganhar bem, porque queria ser uma autoridade. E aí, quando essa pessoa passa no concurso, que começa a sentir o peso, né, de ter que decidir, a pessoa vai se sentindo cada vez mais frustrada. Então, uma remuneração altíssima, um cargo de prestígio, não necessariamente vai ser, né, garantia de felicidade, de bem-estar profissional, essa questão toda. Então, acho que é muito importante a gente olhar para dentro da gente, né, observar nossas habilidades, competências, para que a gente se sente vocacionado, embora muitos psicólogos digam que não existe a história de vocação, né, uma construção cultural, mas para que a gente sente mais aptidão para fazer uma escolha consciente, né, não somente pensando, assim, em valores externos, mas buscando algo maior, que eu acho que é isso que vocês 3 fazem, né, tentam garantir a pesquisa como um instrumento de contribuição social, melhoria para a sociedade. Eu fico muito orgulhosa
né? Me sinto velha vendo vocês já. Ai, minha nossa senhora, terminando o mestrado, mas tá bom, tem nada não, é porque eu comecei cedo. Pois, gente, ó, um beijo enorme para os três. Eu vou fazer frequência para poder os meninos garantirem a certificação desse momento, e a gente se encontra 8h45, tá bom? Para vocês descansarem, tomarem uma água. Nesse mesmo link, professora. Beijo, meu povo. Gente, vou fazer a frequência, desculpa, né? A gente passou um pouquinho do horário, mas eu acho que é válido. Na semana que vem, pessoal, nós não temos mais conteúdo, né, para ser ministrado. Então, eu vou ficar à disposição de vocês no horário da aula, principalmente para aquelas pessoas que, de repente, ainda estejam com dúvida, né, com dificuldade aí na escrita, para tirar as dúvidas para a gente conversar, tá certo? Eu tinha esquecido de dar esse informe no início da aula, beleza? Viviane, tu me ajuda aí, ou Viviane, ou Giovanni, alguém que esteja aí com o microfone, para ir me dizendo o nome do pessoal, se inscrever no chat que está presente, que aí vai mais rápido aqui, tá bom? Adriana. Adriano. 314. Ai, gente, eu estou na turma errada, me perdoe, estou na 316. Valei-me, pá de inciso. 314. Frequência. Alifen. Álvaro. Bárbara Maria. Presente. Bruna Correia. Cícero Pereira. Presente. Cícero Rogério. Davi. Denilson. Presente, professora. Davi, é porque Davi, demorei um pouco tá. a ligar o microfone. Denilson. Francisca Laís. Presente. Franklin. Tá presente, professora. Obrigada. Giovanni, sei que tá, falou quase agora. Ellen. Igor. Presente. Jason. Jefferson Cruz. Presente, professora. João Laécio. João Paulo. João Robério. Presente. José dos Santos. Presente, professora. José Paulo. Presente. Kate. Larissa. Kate tá presente. Obrigada. Larissa. Laurence. Leandro Barros. Presente, professora. Lucas. Presente. Marcos Macedo. Presente. Marcos Rochel. Maria Eduarda. Rochelle tá presente. Ok, obrigada. Maria Eduarda. Maria Micaele. Presente. Matheus Simeão. Presente. Matheus Pinheiro. Presente. Maxwell. Maiana. Presente. Moisés. Mirela. Presente. Pedro Gustavo. Rebeca. Rosa Isabela. Presente. Sindel. Presente. Tainá. Vinícius. Presente. Viviane Costa e Viviane Cruz. Viviane Costa tá presente. Rebeca também. Rebeca. Tá, obrigada. Pronto, gente, muito obrigada. Até semana que vem. Semana que vem não temos mais frequência, tá bom? Temos apenas, eu vou ficar à disposição só para tirar dúvidas. Boa noite, fiquem com Deus.